Bom dia a todos. Bom dia. Tá meio triste ou tá alegre? Muito bem. Olha, essa manhã eu queria ensinar algo muito especial, um tema muito especial, porque é algo que eu tenho prazer nesse tema, algo que é muito próximo ao meu coração. E eu estava estudando a Bíblia, e eu estudei por 6 anos na faculdade, mas as aulas na faculdade durante 6 anos nunca me ensinaram como ter este próprio jardim na minha vida. Um jardim de Deus em minha vida. Eu nunca fui ensinado isso na faculdade. Todos esses anos nós estudamos, nunca aprendi isso. Então, ao ler a Bíblia, Gênesis e outros livros, nós encontramos este termo. Então, como que nós podemos ter o nosso próprio jardim de Deus? Como? Nós precisamos aprender sobre a Bíblia, o que ensina sobre isso. Ela nos ensina a começar esse jardim de Deus. Muito bem? Muito bonito ou feio esse jardim? Vocês acham? Bonito, não é? Se nós começarmos em nossas vidas um jardim de Deus, então será uma coisa muito bonita em nossas vidas. Mas quando nós não temos esse jardim, então é o oposto, algo feio em nossa vida. Mas aos passos nós vamos aprendendo e entendendo o que significa esse jardim. O meu alvo é que vocês todos possam entender claramente o significado do jardim de Deus. Vamos orar? Obrigado, Deus. Eu te dou graças pela oportunidade de pregar nessa manhã, para os surdos e ouvintes também. Pai, nós precisamos muito da sua ajuda, porque o português, Libras, tudo, Pai, é muito estranho para mim. Que um pastor Carlos interpretando, que com a voz, ó Pai, que nós possamos entender, que com a Libras, que eu possa ajudar aos surdos, que eles possam entender, e os ouvintes também, que sejam ajudados na tua palavra. Mas, ó Pai, que seja a tua palavra, que dê força, com poder, ó Pai, que ajude a todos, cada um que está aqui, que nós possamos entender com clareza, e nós te damos graça, ó Pai, por me usar ao ensinar a tua palavra, porque o Senhor já me ensinou isso, como ter esse jardim, e eu te dou graças por isso, é uma coisa muito importante, Pai. Então abençoe a todos, e tudo que venha a ser dito, cada palavra, cada sinal, cada voz do pastor Carlos na interpretação, que seja claro e que dê honra para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenho 3 perguntas para vocês nessa manhã. Primeira pergunta. Você tem um relacionamento com Jesus Cristo que é algo significativo, consistente e íntimo? Tem? A segunda pergunta. Você sabe como caminhar com Deus? Sabe? E a terceira pergunta. Você anda com Ele? Significa Deus? Você anda com Deus? Ou não? Ao ensinar, você pode estar pensando: eu tenho até um relacionamento com Cristo. Isso significa que o meu relacionamento tem significado. O meu relacionamento é consistente. E o meu relacionamento também é íntimo, é profundo. E você sabe como caminhar com Deus. Isso significa o quê? Porque o mundo, tem muitos caminhos diferentes no mundo, e você pode escolher qualquer um desses caminhos, mas nós escolhemos o caminho certo de Deus. Como escolher esse caminho? Então, às vezes, nós não sabemos encontrar o caminho certo para caminhar com Deus. E a terceira é se realmente estamos andando com Deus. Porque muitas pessoas falam: sim, eu sei, eu conheço Deus, eu sou salvo, mas, apesar da salvação, não tem realmente um andar com Deus. Às vezes nós sabemos e não andamos com Deus, e isso não é muito bom. Salvação é importante, é o primeiro passo, mas o caminhar com Deus, isso é muito bom.
Então eu quero ajudá-los nesta manhã, que nós possamos aprender isso. Tem um homem pelo nome de Davi Bennett. Ele escreveu um ditado. Ele disse isso: a oração é o espelho que reflete o relacionamento de um homem para com o seu Deus. Então isso significa que, por exemplo, eu posso ver o seu caminhar, ver pessoas dia após dia, mas às vezes a pessoa ela tem um brilho diferente. Por quê? Essa pessoa, homem, mulher, ela sempre está andando com Deus. Então há uma diferença. E também, lembre-se de Moisés, quando ele subiu no monte, e ele passou 40 dias e 40 noites ali com Deus, e ao voltar, descendo deste monte, tinha algo de diferente ou não tinha? Sim, ele estava diferente, ele estava resplandecendo a glória de Deus, pois ele havia passado muitos dias juntos de Deus, na presença de Deus. E nós podemos então imaginar que se nós estamos andando com Deus, suponha 40 dias direto em oração, 40 dias, 40 noites, nós também vamos começar a ter esse brilho em nossas vidas. Mas às vezes nós pensamos, vem muitos problemas, eu gosto de ter esse contato com outras pessoas. E às vezes a outra pessoa, homem, mulher, nem sempre anda com Deus. Mas então, tendo esse relacionamento, é importante. Significado de um espelho. Para que serve o espelho? Se você tem espelho, vocês têm espelho, né? Todo mundo tem espelho na sua casa? Sempre de manhã você vai lá e olha no espelho? Escova os dentes, é isso que você tem o costume de fazer? Por que você gosta de olhar no espelho? Porque nós gostamos de nós mesmos. Gostamos de nos arrumar, de nos apresentar bem, mas alguns não estão bonitos e vocês estão tristes essa manhã por isso. Mas precisamos de mais tempo no espelho. Então, o espelho é importante, e o tempo que eu tenho em oração com Deus, o meu relacionamento com Deus, eu posso olhar e o espelho vai refletir este andar com Deus. Também pessoas vão discernir, vão perceber que você tem andado com Deus, porque você anda diferente, a sua vida é diferente. Eu quero ser igual a você, a pessoa vai dizer quando você anda com Deus. Eu quero ter esse relacionamento com Deus. Agora hoje, ou então nesse momento, vamos começar com Gênesis capítulo 2, versículo 8. Deus, Ele plantou um jardim. Se chama o Jardim do Éden. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Então isso significa que Deus, logo no início, Ele plantou um jardim. E depois que Ele havia plantado esse jardim, Ele criou Adão, formou Adão e colocou Adão dentro deste jardim. Agora, nós podemos pensar, Deus fez o mundo perfeito, não foi? Os animais, a água, a natureza, as estrelas, toda a criação de Deus é boa. As flores, tudo muito bom. Mesmo estando do lado de fora do jardim. Aí Deus criou Adão. E Deus fez ele, então, formou ele. E depois o colocou dentro do jardim que Deus havia formado. Mas por quê? Deus poderia bem ter deixado Adão do lado de fora, mas Deus havia planejado esse jardim para colocar Adão no meio. Isso significa que esse jardim
o Jardim do Éden era um lugar especial. Um lugar especial. Adão era especial. Todo mundo, toda a criação é especial, mas Deus disse que era bom. Deus viu sua criação e disse que era bom, mas ele mesmo assim colocou Adão dentro do jardim. Então significa que esse jardim era um lugar bastante especial. Agora eu lhe pergunto, poderia Deus ter este relacionamento? Deus poderia ter tido, ou Adão, ele poderia ter tido esse relacionamento com Deus, mesmo estando do lado de fora do jardim? Sim, poderia. Deus podia conversar com ele, com Adão, ali fora do jardim. Também nós sabemos, pois o mundo era, a este ponto, um lugar perfeito. E tudo que Deus viu era bom. Tudo que havia feito em todo o mundo era perfeito. Ele criou Adão também. Então, a pergunta é essa: o porquê que Deus achou necessário colocar Adão para dentro desse jardim do Éden? A resposta é simples. Deus, ele tem um lugar que ele criou, um lugar para ter comunhão particular conosco. Então, Adão ali poderia ter tido um relacionamento, mas Deus planejou um jardim para que ele pudesse ter comunhão pessoal para com Deus, junto com Adão e Deus. Deixa eu explicar um pouquinho mais. A Bíblia tem várias expressões, vários nomes. O jardim do Senhor se encontra em Gênesis, capítulo 13, versículo 18. Em Isaías também, no capítulo 51, versículo 3, encontramos essa frase, ou assim, este nome, Jardim do Senhor. Essas palavras para descrever. Então, isso significa que Deus colocou na Bíblia, dizendo que é algo importante. Outra palavra, outra frase. A Bíblia diz sobre esse jardim de Deus. É como jardim do Senhor, jardim de Deus. Então, também, Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, e em Ezequiel, capítulo 31, versículo 19. Significa que Deus colocou muitas vezes essa palavra, esse termo, jardim do Senhor, dizendo que é algo importante para nós. Porque quando Deus faz algo, esse jardim, quando Deus o fez, e fez o jardim do Éden, foi algo muito bom. E Deus usa a Bíblia, e em várias vezes ele colocou essa frase, jardim do Senhor, para ajudar alguém a entender claramente o propósito. Então nós voltamos para o jardim do Éden, para lembrar o significado. Nós precisamos então lembrar que é muito importante ter um jardim em nossas vidas. Se você ler 1ª e 2ª Reis, você vai ver que os reis também tinham os seus jardins. Judá, por exemplo, ele tinha vários reis em Judá tinham seus próprios jardins. Mas por quê? Para que servia esse jardim? Deus fez o jardim para Adão, o jardim do Éden, para ter comunhão com Adão, mas outras pessoas também tiveram seus próprios jardins. Olha, também em Japão, há muitos jardins japoneses, muito lindo, por toda a Ásia. Por quê? Nos ajuda a descansar. O jardim é um lugar que não tem uma mistura de muitas distrações. Em São Paulo não temos muito disso. Fica muito distraído em São Paulo, muito movimento. É difícil descansar e repousar. Mas quando nós temos um jardim, um lugar em que nós possamos ir, como os reis fizeram esse jardim, o rei, ao governar o seu povo,
ele tinha um fardo muito grande, às vezes ele estava muito nervoso, ou seja, o que for, ele poderia se retirar para o seu jardim. E tinha, então, muitas flores nesse jardim. Ele poderia, então, pensar, meditar, enquanto as outras pessoas, servos e todos ficavam ali na cidade, né? Mas o rei, ele poderia se retirar para o jardim e estar a sós. Mas o problema é que hoje, muitas pessoas não têm a paciência, não têm o tempo com Deus. Por quê? Ficar aqui no silêncio, quieto, por 1 hora, 2 horas ou 3 horas, seja o que for. Não gosto disso, não tenho prazer nisso. Não é prazeroso. As pessoas estão acostumadas e gostam de comunhão com os amigos, do agitar da vida. Tudo é muito rápido, né? Uma corrida e todos os afazeres. Mas o tempo com Deus é onde nós podemos agradecer a Deus e Ele nos dá as suas bênçãos. São poucas as pessoas que realmente têm esse tempo e louvam a Deus e dão graça a Deus no seu jardim. Às vezes nós esperamos até quarta-feira e vemos para a igreja e esperamos até domingo, mas na segunda, terça, quinta, sexta, sábado não temos nada disso. Eu escolho parar, pois eu preciso também louvar e cantar a Deus. Eu preciso ter o meu tempo com amigos. Há essa necessidade, mas com Deus. Ele criou Adão e o colocou dentro do seu jardim, a sós, para ter uma conversa com ele. Amém. Porque Deus queria, e Deus ainda quer tempo com nós. Ele quer aprofundar o nosso relacionamento, que seja um relacionamento íntimo com Deus. Deixa eu lhe perguntar, suponha que eu ainda não fosse casado, e eu era solteiro, então em busca de uma moça para minha esposa, se eu pensasse, eu vou levar para um lugar onde tem muitas flores, porque é um lugar bonito, e também eu quero conversar com ela, para conhecer. Você acha que só pelo WhatsApp dá para nos conhecermos? Não dá para ver a sua expressão, o jeito que ela é, a sua vida. Então seria melhor se eu a levasse para um lugar em pessoa, onde não tivesse muito tumulto, e a sós nós podemos conversar. Isso seria uma forma melhor, sem as distrações, sem distração alguma, somente prestando atenção nela, pois assim eu a ia conhecer e ela me conhecer. Se a minha esposa havia perguntado, vamos conversar, e a gente vai caminhando, conversando, andando, não dá muito certo isso. Ou então, imagina só, nós vamos conversando, paramos um pouquinho, andamos um pouquinho, paramos um pouquinho, conversamos, voltamos para lá, para cá, por 1 hora, 2 horas, 3 horas conversando, sem pensar no tempo, sem ver o relógio, ficar olhando no celular, sem se preocupar com o tempo. Nós queremos nos conhecer intimamente, então isso seria algo especial. Se toda hora nós ficamos tirando o celular do bolso para ver a hora, ela vai ficar pensando, não gosto desse rapaz, ele só se interessa no tempo. É importante ter esse jardim, um lugar que nós possamos aprofundar o nosso relacionamento. Mas, às vezes nós estamos muito ocupados e nós não paramos para pensar no Espírito de Deus. Nós precisamos conversar com Deus em espírito e em palavra e em verdade. Não podemos só conversar com Deus pelo WhatsApp ou pelo celular ou na pressa, somente 5 minutinhos. Não dá certo. Nós precisamos planejar um tempo, como eu, antes de casar, planejei o tempo, um lugar para conhecer a minha esposa, o dia, a hora, certinho, e
fui lá, avisei para ela, vou te buscar em tal horário, nós vamos nos encontrar, vou te levar para tal lugar, e nós vamos almoçar, e etc, etc. Eu planejei tudo. Não é fácil, exige uma organização, mas é importante isso, porque eu queria mostrar para ela que ela era especial em minha vida. E também para Deus eu preciso planejar e organizar esse tempo certo com Ele. A palavra íntimo, ou intimidade, ela mostra que é algo quando nós nos aproximamos ou aprofundamos o nosso relacionamento para com outra pessoa. Como um amigo. E ao desenvolver essa união, através de conversas, de amizades, de contatos, eu então só ouço, só fico ouvindo a conversa. É isso? Ah, que bom. E a pessoa me conta tudo sobre a sua vida, as histórias da sua vida, os seus sonhos, e eu ouço tudo isso. Aí também, quando ela termina de contar as histórias, eu falo sobre os meus sonhos, profundamente, da minha vida. Então, sobre os meus sonhos, da minha vida. Todos esses detalhes significam que nós estamos tendo essa intimidade. E Deus quer isso com nós. Ele quer isso com todos. Isso significa que Deus deseja conhecer a sua vida. Deus quer conhecer, saber os seus sonhos. Tudo. Nós esperamos, e quando acontece um problema, aí nós corremos para Deus. Ai, Deus, eu estou com esse problema, me ajude. Senhor, tem tantas pessoas, esses problemas na minha vida, me ajude. Só quando temos problemas. Quando não temos problemas, aí nós não vamos para esse jardim de encontro com Deus. Ah, Deus, Ele sabe, Ele me vê. Ele vê o mundo todo, então Ele vê a minha vida também, Ele sabe de tudo. Eu não preciso ir para esse jardim, conversar com Deus. Não é necessário. Não, Deus tem prazer em ouvir as suas orações, as suas preces, os seus pedidos, toda a sua vida. Deus quer conhecer e ouvir de você. Deus já sabe que eu estou mudando para São Paulo, mas eu preciso conversar com Deus sobre isso. Porque eu tenho a carne que é fraca. Eu tenho essa fraqueza. Eu tenho muitas coisas que me distraem. Somente Deus, Ele que pode nos ajudar. Amém. Eu posso conversar com minha esposa, claro. Mas a minha esposa não me ajuda como Deus me ajuda. É diferente. Deus, Ele sabe e Ele também conhece. Ele faz com que Ele conhece toda a minha vida. Amém. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e também para o guardar. Então isso significa que quando Deus colocou Adão dentro desse jardim, Ele disse: olha, Adão, você vai ser responsável por cuidar e lavrar desse jardim. Se, supõe essas flores, né, se fossem de verdade, verdadeiras. Então todo dia nós temos que pôr água para que ela possa continuar bonita. Se você quer então manter o seu jardim florido, você vai precisar lavrar o seu jardim. O mal que está, as raízes do mal, você vai ter que arrancar. E as suas unhas vão ficar encardidas, cheias de terra. Todas elas. E isso vai doer. E você vai lavrar e cuidar, trabalhar o seu jardim. E então o jardim vai ficar algo muito bonito. Porque eu quero que tenha flores no meu jardim. Eu quero que ela cresça, que seja um lugar muito lindo.
mas o nosso tempo com Deus é algo que eu tenho que zelar, procurar um lugar na minha casa ou algum lugar em que eu possa ter um tempo a sós, somente para mim cuidar desse jardim. Significa que eu vou nesse lugar toda hora, nesse jardim, este lugar que eu tenho criado, e eu vou cuidar desse jardim, todas as coisas, para que ela fique em um lugar limpo. E de manhã, 6 horas da manhã, eu já posso me vestir e ir para este lugar, onde eu sei que tem esse jardim. Eu posso abrir a Bíblia, e eu tenho o inário também, posso cantar, e eu tenho um papel, onde eu posso fazer anotações, a caneta ali. Então esse jardim meu já está tudo preparado, eu levo a Bíblia, o inário, o papel, a caneta e deixo o celular para trás. Joga fora o celular por enquanto. Amém, amém. Não leve para o seu tempo a sós com Deus, não leve para o seu jardim, não pode. Leve então a sua Bíblia, uma música, um caderno, uma caneta, e ande com Deus, ou vai caminhando. Abra sua Bíblia, comece Gênesis capítulo 1. Então eu leio, e a Bíblia nós temos ali, abro a Bíblia e penso, Deus, é maravilhoso isso. Deus fez tudo isso, Deus criou a terra, as flores, a minhoca, a formiga. Deus criou tudo isso. E a formiga sempre trabalha, nunca para descansar. Deus tem abençoado essa formiga. Eu sou fraco, eu trabalho pouco, mas a formiga, ela é muito linda, e nós podemos analisar a Bíblia. Deus, o Senhor criou o meu coração, o meu corpo todo, o sangue e tudo. Como que o Senhor fez tudo isso? Os detalhes do meu corpo, o osso, a carne, é tudo muito perfeito. Quando algo dói, uma ferida cura, nunca para de curar. Quebra um osso, o corpo consegue sarar. Isso é maravilhoso. Cante, abra um inário, alguma música, não sei todas as músicas em português, mas algo relacionado com a criação, por exemplo. Escolha uma música que combine com a sua leitura e cante. Depois pare para pensar, Deus, a sua palavra diz que nós somos a sua criação maravilhosa, e eu ando muito ocupado, eu não paro para pensar e refletir nisso. Para me ajude a descansar no Senhor, e não andar tão ocupado e preocupado em servir outras pessoas, mas que eu possa ter esse tempo com o Senhor. É maravilhoso. E que nós podemos então memorizar versículos. Olha, adultos, vocês também podem e devem memorizar versículos. Sempre nós mandamos nossos filhos, vai lá decorar seu versículo. E os adultos? Porque adultos também nós temos que ter um tempo, nós temos que lembrar desses versículos. Se acontece algo, um problema, eu já vou lembrar daquele versículo que eu memorizei. Esse versículo vem de encontro a esse problema. Mas às vezes nós mandamos os filhos, vai lá estudar a sua Bíblia, vai memorizar. O professor vai ficar cobrando de mim, você não está aprendendo o seu versículo. Mas eu penso que às vezes o pastor Rômulo, ele também, ele fica incentivando vocês, olha, memorize os versículos da Bíblia, amém? Ih, está meio fraco esse amém. Gênesis capítulo 3, versículo 8.
Isso está se referindo a Adão e Eva. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Ou seja, quando estava começando a escurecer. Então, por exemplo, deixa eu pausar ali um momento, porque depois Adão e Eva nesse momento eles já haviam pecado e haviam se escondido. Mas aqui significa que Deus, Ele veio de encontro, pois era o hábito deles. Ele fazia isso constantemente. Deus havia criado Adão e Eva, Deus conversava com eles, e aconteceu que nesse dia Ele também veio de encontro e não estavam ali. Onde estás, Adão? Ele chamou Adão. Adão! Deus procurou por Adão, porque Deus sabia, naquele momento, era um momento de intimidade com Adão, um momento de comunhão, mas ele não estava, ele havia se escondido. Deus, eu me escondi. E Deus disse, o porquê? Deus já sabia que ele havia pecado, mas ele queria que Adão respondesse. Também nós precisamos, no momento em que nós marcamos para encontrar com Deus, vamos estar lá. Permanecemos então nisso. Não fique mudando, outra coisa surgiu, outro compromisso, e fico trocando o horário. Não, vamos manter um horário para estar no nosso jardim, um tempo de oração. Deus, qual que é o melhor horário que combina com a minha vida para ter um tempo de oração? Mantenha isso todas as semanas, até, por exemplo, 7 da manhã, ou 9 da manhã, seja o que for no seu horário, que dê certo. Mas permaneça nisso, não fique trocando. Para mim, se 9 horas é a hora que eu começo a oração, ou às vezes 30 minutos, 1 hora, seja o que for, quanto mais tempo, melhor. Mas nós precisamos organizar este tempo, como lavrar o jardim, cuidar do jardim, trabalhar para que o jardim possa ficar limpo. Dentro de 7 meses, o seu jardim poderia estar lindo. Mas às vezes nós ficamos fracos por causa da nossa carne, pois nós não temos este hábito. Então temos que começar este compromisso de estar no nosso jardim com Deus. Amém. Precisamos disso, é muito importante você organizar isso e desenvolver este tempo com Deus. É bom, como Moisés, você vai se tornar como ele. Deus quer conhecer a sua vida, então você precisa desse jardim. Tem uma imagem, não sei se está ali, isso. Está muito bonito esse jardim? Está bonito? Comparado com a primeira foto, qual está mais bonito? Qual jardim? A primeira, né? A primeira foto estava mais bonita. Esse aí está um pouco feio. Porque nós desprezamos o nosso jardim. O jardim foi desprezado. E em nossas vidas isso acontece. Se nós não temos esse zelo com Deus, se nós desprezamos a oração, então nossa vida vai ser como esse jardim. Algo feio. Não vai estar brilhando para Deus. Lembra de Cristo? Ele encontrou-se com o seu Pai dentro do jardim. Tem o Velho Testamento que fala sobre Adão e Eva e os reis em seus jardins. E nós vemos também que no Novo Testamento, Cristo também, quando ele veio para essa terra, ele nasceu, aqui foi criado, e Cristo também teve o seu jardim. Por que Cristo precisava de um jardim? Para conversar intimamente com seu Pai. Isso é muito bom. Lucas, capítulo 22, versículo 39. Falando de Jesus e saindo,
foi como costumava para este lugar que se chamava Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. Então, os discípulos estavam seguindo a Jesus Cristo. Mas olha só, preste atenção, aquela palavra costumava. Costumava. É algo de costume, regular. O Monte das Oliveiras tinha ali, era um pequeno monte, e ali havia um jardim. Um lugar onde Cristo encontrava-se com Deus. E Jesus Cristo vinha então, sempre, diz ali, como costumava. Ele sempre ia ali no Monte das Oliveiras para o seu jardim. E os discípulos o seguiram. Isso é muito bom. Mais um. João capítulo 18, versículo 2. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar. Por quê? Jesus, muitas vezes, não só uma, mas muitas vezes, se ajuntava ali com seus discípulos. Você viu que Judas, ele já conhecia. Eu sei que Jesus vai estar lá no seu jardim. Eu sei. Quando perguntavam, onde está Jesus? Está lá no jardim. Já costumava a estar lá. Era de costume. Mas eu posso explicar. Quando nós estudamos a Bíblia, quando eu estudei na faculdade, eu nunca aprendi sobre isso. Mas, para começar o nosso jardim, primeiro, para mim, ter esse costume. Deixa eu explicar como foi. Então, um lugar, tanto faz. Um jardim significa o quê? Realmente um lugar. Eu realmente comecei num jardim, onde havia flores mesmo. Mas pode ser na sua casa, numa sala, no seu quarto. Um lugar onde você pode estar a sós. Então, para mim, eu tinha minha família, mas ela sabia que eu ia ali. Quando estavam procurando, meu pai me procurava, ou alguém me procurava, minha mãe estava procurando, disse, ele está lá. E eu agora, quando eu tenho esse quarto, se alguém perguntar por mim, a Ruth pode dizer, ele está lá no quarto. Às vezes eu tranco a porta, deixo o celular, e eu vou dizer para ela, vou ficar ali por um tempo, lendo a Bíblia, orando, memorizando versículos, cantando, levo todo o material necessário. E eu fico ali, por 1, 2 horas, seja o que for. Porque eu quero ter muito. Eu sei que na minha vida tem muitas coisas, muitos afazeres. Hoje estou começando a entender, o ministério com a família. Nós mudamos para o Brasil e com as filhas, cuidando do ministério, com a igreja, pregação, cuidando da família, cuidando da igreja. E eu aprendi, entendi das dificuldades na vida. Não é fácil. E também a família, ela precisa estar acostumada com o pai indo para este lugar. Acostuma-se com o pai muito ocupado e não tem uma rotina. Eu fico até com dó dos filhos. E eu não sei todo português. Eu encontro com alguém, ele diz muita coisa, e eu falo, peraí, não estou entendendo muito. Como é que é? Estou tentando ler os lábios, ele escreve, eu não sei o significado dessa palavra. É muita palavra, aí vamos lá no Google Tradução, o que é isso? É muito difícil. Eu preciso de um tempo no meu jardim, orando com Deus. Deus, o Senhor sabe que eu não conheço todo o português, o Senhor sabe, me ajude, ó Pai, eu preciso entender mais, abra o meu entendimento. Coloque as palavras, a língua, que eu possa ajudar aos demais e à minha família. E aos meus filhos também, que possam aprender o português e a Libras, e a minha esposa, que ela possa ajudar com a família. Me ajude, ó Pai, que os surdos eu possa ensiná-los, que eles possam crescer em espírito, ó Pai. Ajude, que possam trazer mais pessoas para a igreja, os que não têm carro, que podem ajudar os demais, os que têm, buscar os que não têm. Pai, ajuda tudo,
pessoas ouvintes, eles me passam essas informações, ó Pai, muitos nomes, muitas palavras, o Senhor me ajude a entender. Ajude o pastor, ajude isso. Nós temos que ter isso, é muita coisa. Não dá só com 30 minutos. Só esperando para vir à igreja, você vê que o pastor diz precisa orar para essas pessoas, você vai esquecer disso. Eu preciso anotar, porque eu preciso de papel. Se você me conhece, eu estou ali sempre escrevendo, anotando, os surdos ficam olhando para mim. O que está escrevendo? Pensa que eu estou distraído, desprezando a pregação? Não, eu estou anotando, fazendo anotações. Sempre. Porque eu quero conhecer a todos e os seus pedidos. Nesse jardim, nós temos que gastar tempo, não é fácil. De manhã nós vamos lá, às vezes abrimos a Bíblia, 5 minutinhos e já vamos embora, trabalhar. Passamos o dia todo fora, e vem os problemas na vida, a correria, vem a briga, porque nós não gastamos muito tempo na palavra de Deus, em nosso jardim. Se eu começar aqui no jardim, e depois eu sair para trabalhar, passar tempo com os amigos, ir para a igreja, todos esses sentimentos eu posso ter isso descansando no Senhor, posso estar calmo, porque eu já andei com Deus. Não gosto que pessoas olhem para mim e me vejam, não é para que pessoas me olhem, mas isso é para nos ajudar. Isso como foi que eu comecei o meu jardim, até desenvolver um hábito, mas eu precisava chamar alguém para vir comigo. Jesus, por exemplo, é responsável pelos seus discípulos, e eles viam a sua oração. Então eu tenho desejo de ajudar a outra pessoa, que ele possa também ter o seu próprio jardim. A Bíblia fala que Cristo e os seus discípulos iam com ele. Porque a carne em si, ela não chama. Os discípulos não seguiam Cristo só pela carne, mas precisava de oração. A carne é fraca, então ele dizia, venham, mas fiquem ali, eu vou me distanciar um pouquinho, ter o meu tempo de oração. E Jesus tinha ali o seu tempo. Nós precisamos ter o tempo de oração, cantar, memorizar versículos, conversar com Deus. Se ele tiver esse desejo de aprender, ele vai ver. Mas se eu estou orando e ele fugir, significa que ele não quer ficar, não quer aprender. Então eu procuro outro discípulo. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 18, versículo 29, que nós precisamos fazer o quê? Discípulos. Porque os discípulos vão para o céu. Nós precisamos de mais discípulos. Como fazer discípulos se eu sou muito ocupado? Desculpa, me dá um tempo, outra hora eu te ajudo. Desculpa, outra hora. Ele vai ficar esperando. Desejo de aprender, mas ninguém para ensinar. Como que nós podemos? Aí o desejo vai desaparecer. Muito obrigado, Jair. Mas eu preciso ver que ele tem esse desejo, se ele tem ou não. Se ele tem o desejo, eu vou atrás, vou ensinar. Mas se ele não tiver desejo, não adianta forçar. Venha para a igreja, aprenda, mas não vou um a um. Veja outro versículo. Jesus estava em seu jardim e os 12 discípulos vieram. E Jesus chamou a 3 dos seus discípulos. Significa que 9 ficaram afastados e 3 vieram juntos com Jesus. E esses 3 estavam sempre com Jesus. Era um costume estar ali no jardim, porque os 3 tinham um desejo de aprender. Talvez os outros 9
não tinham tanto desejo. Estavam seguindo, mas não queriam aquela intimidade de aprender a estar sempre andando com Deus. Mas os três, eles sentiam esse desejo de estar sempre junto com Jesus. Significa que nós precisamos procurar alguém que você possa discipular. E ajude-o, ensine a orar. E a última imagem. Tem esse homem que se chama Wang Mingdao. Vou esperar o pastor Carlos. Ele era pastor na China. Nasceu na China. E ele nasceu em 1900, no ano 1900, morreu em 1991. Mas era um homem muito famoso, um pastor, um pregador na China. E isso muitos anos atrás, quando você podia começar e pregar a palavra de Deus, mas escondido, né? E ele tinha esse hábito de pregar a palavra de Deus, ele escrevia muitos livros, e até que ele tinha os seus 63 anos de idade, soldados o prenderam e colocaram na cadeia, porque ele estava pregando o Evangelho. Então o governo não permitia isso, não gostava disso, ele foi preso, encarcerado. Por 20 anos ele estava preso. Com 83 anos de idade, ele foi solto. E numa entrevista, né, ficaram sabendo deste homem, foram encontrar com ele. Eu queria muito conversar, como é que foi o seu tempo na prisão? Ele foi solto, então a pessoa aproveitou para ter essa entrevista e perguntar sobre a sua vida. É bom, sua vida na China, etc, etc. Então, nessa entrevista, perguntaram para ele, porque na China você estava preso, lá não é muito bom isso, comida não era boa, não tinha alegria, não tinha o sol, televisão, tudo isso na prisão. Como foi que você continuou, e durante esses anos presos, como que você continuou? Você tem 83 anos de idade agora, você está bem de vida. Como é que antes de ser preso e agora você ainda está com essa alegria? O homem respondeu, porque antes, né, eu escrevia essas mensagens, evangelizava, tudo isso era muito bom. Eu servia a Deus e era muito bom. Mas quando eu fui preso, foi o tempo em que eu tive que me humilhar. E não tinha o sol, não tinha outras distrações, amizades, não tinha como gritar e conversar com amigos. Era só o soldado vigiando. Passava o alimento por debaixo da porta, do portão, eu me alimentava e só, dia após dia, por 20 anos. Então esse pastor, ele respondeu, como que eu sobrevivi? É porque eu mudei durante esses anos na prisão e eu desenvolvi meu jardim. Porque era só eu e Deus por 20 anos. Antes, eu estava muito ocupado, eu escrevia, evangelizava, pregava, servia, ia para lá e para cá, muito ocupado no ministério, na igreja, fundando igrejas novas, mas pouco tempo em oração, conversando com Deus. Sim, senhor. E o homem então lhe perguntou, antes de ser preso, você gostava da sua vida melhor antes ou agora? E a resposta dele foi, o tempo na prisão era o melhor tempo para mim. Porque foi, nesse soldado, ele me obrigava a estar ali. E eu então fui obrigado a conversar com Deus. E hoje, nós precisamos nos obrigar a nós mesmos. Não tem soldado para te colocar no seu lugar, não tem pastor para estar ali te prendendo. Nós temos que nos obrigar
a procurar por um lugar então esse vai ser o meu lugar. Achei um lugar que eu posso ter a Bíblia, o inário, os meus papéis, e deixo o celular para fora, e eu posso então conversar com Deus. Deus, hoje eu começo o meu jardim. Hoje eu quero começar a ter o meu tempo com o Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor fez tudo por mim, o Senhor tem controle, o Senhor é Rei dos Reis, e eu estou animado, Pai, esperando a sua volta, mas hoje, ó Pai, eu tenho vergonha de admitir que a minha vida não tem sido muito bom. Eu preciso crescer em espírito. Antes, ó Pai, não tinha esse tempo, e hoje eu preciso. Vou para o céu, mas eu preciso agora ter esse tempo com o Senhor. Amém. Outras pessoas na igreja, eu posso estar ajudando-os, mas eu quero ter o meu jardim. E você então procure por um lugar onde você possa ter esse tempo e começar o seu jardim com Deus. Também uma pessoa, depois de acostumado, você pode introduzir isso para a sua família. A esposa, eu ensinei como, eu comecei e também ensinando as nossas filhas como ter o seu tempo, o seu jardim. Porque eu quero que as suas vidas também resplandeçam a glória de Deus. Amém. Não é porque eu sou pastor. Isso é independente. Mas eu quero que ela tenha a sua vida glorificando a Deus. Isso é importante. E também como Adão foi colocado no jardim para conversar com Deus e louvar a Deus. Isso é importante. Entenderam? Amém. Não é fácil, mas sim, é difícil. Mas nós precisamos começar isso, e comece hoje. Busque um lugar onde você possa ter o seu tempo, o seu jardim, um lugar para você e Deus.